Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar de demografia, que é o conteúdo do 8º ano, da segunda semana do PET de Geografia. Então, vamos falar de demografia. Enfim, o que é demografia? Demografia é o estudo da população, é o desenho dessa população ao longo de um território ou população total no mundo, né? De um lugar, de uma cidade, seja lá qual for. Então, primeiro, existem indicadores demográficos, como vocês estão vendo. Por exemplo, como taxa de natalidade, que é grupo de pessoas nascidas em número, o número de pessoas nascidas em grupos de 1000. Taxa de mortalidade, que é o grupo de pessoas falecidas, né, óbitos, em grupos de 1000 pessoas. A taxa de fertilidade, que é o tanto de filhos que tem por família, fecundidade. Mortalidade infantil, né, que é o número de crianças que morrem até do 0 aos 5 anos. E a expectativa de vida, que é até quando o sujeito vai viver. Então, tudo isso é medido, é verificado dentro do processo demográfico. Existem algumas teorias demográficas, nós não vamos entrar nelas. Tá? Isso aqui vai mais matéria de segundo grau. Mas a gente vai entrar na dinâmica demográfica. Então, propriamente na população absoluta. O que é a população absoluta? É o total da população de um lugar. Então, vamos supor que na sua casa tenha 6 pessoas. O total da população da sua casa é de 6 pessoas. Essa é a população absoluta da sua casa. Agora, sua casa tem 40 metros e tem as mesmas 6 pessoas. Aí você vai pegar a área, dividir pelo total de pessoas, você vai ter uma população chamada relativa. Né? Então, aqui, ó, no caso, população mundial. Em 1990, a população mundial era de 5,3 bilhões de pessoas. 2017, 7,6, assim por diante. Né? Em 2100, calcula-se que vai estar em 11,2 milhões de pessoas, o total da população mundial. Em 2017, 7,6 bilhões de pessoas. Então, nós temos aproximadamente ainda hoje 7,6 bilhões de pessoas no mundo. Esse é o total da população. É a população absoluta mundial. O que é a população relativa, então? População relativa é o tanto de pessoas dividido pela área. Então, a Rússia, por exemplo, a população absoluta em milhões, 142,6 milhões. Densidade demográfica, que é o mesmo que população relativa, mesma coisa. Densidade demográfica com população relativa, a mesma coisa. É o total de habitantes dividido pela área. Quando você pega 142 milhões de habitantes da Rússia e divide pelo total da área, que é o maior país no mundo em território, você tem 8,2 habitantes por quilômetro quadrado. Canadá, 35,5 de população absoluta, 4 habitantes por quilômetro quadrado. Estados Unidos, que é o terceiro país maior em território, 322,5 milhões de habitantes, né? E quando você vai dividir, tem 33 habitantes por quilômetro quadrado. A China, que é o quarto país em território, 1 bilhão 398 milhões. A China é o país mais populoso do mundo. Quando você divide pela área, tem 145 pessoas por quilômetro quadrado, 145 habitantes, perdão, não são pessoas, porque tem pessoas que vão para lá, mas não são chineses, e depois retornam ao seu país de origem. Brasil, 202,1 milhões de pessoas e 24 habitantes por quilômetro quadrado. E assim por diante. O total da população é o número total de pessoas, total de população é a população absoluta, perdão. E a densidade demográfica é o total dessas pessoas dividido pela área. Tá bom? Essa foi a aula de hoje. Tem uma atividade logo depois desse PET 2. Façam, tá? Deem retorno dela. Mandem para captonton@gmail.com, que é o e-mail que eu trabalho. Né? E qualquer coisa, estamos aí no YouTube para ajudá-los via WhatsApp. Né? Vocês vão conseguir o endereço visitando tudoegeografia.com. Um abraço para vocês. Até mais, garotada.
E firme e forte nos estudos, que a disciplina é isso aí.